Pessoal, hoje eu vim contar para vocês como eu descobri que eu estava com câncer de ovário aos 19 anos. Vou falar como foi para mim receber essa notícia, como foi o tratamento e quais os sintomas que eu senti. Gente, desde já eu quero dizer que esse vídeo vai estar cheio de informações super importantes. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você receber a notificação. E principalmente, compartilhe o vídeo. Vamos levar informações para outras pessoas. Com certeza o vídeo hoje vai ter informação aí que vai ajudar muitas outras pessoas, tá certo? Então, eu vou começar contando desde a gravidez da minha filha, porque uma coisa está relacionada à outra. Assista o vídeo até o final para você entender certinho do que eu estou falando, tá bom? A minha gravidez foi muito complicada, do início ao fim. Desde o começo da gravidez, eu vivia sempre no hospital, tomando medicamento para segurar o bebê. Tive sangramentos durante a gravidez, senti dor na barriga durante a gravidez toda. E a minha filha nasceu prematura de 7 meses. Tive muita complicação para poder ganhar ela e depois do parto eu tive uma hemorragia, mas graças a Deus, Deus teve misericórdia e deu tudo certo. Gente, a minha história é uma história de muita superação, muita mesmo. Por isso que eu resolvi contar para as pessoas, porque eu acho que eu fico guardando muito para mim e a história de superação a gente tem que falar, a gente tem que contar, né? Então, pessoal, passou um ano. Durante esse um ano, eu senti várias coisas. Mas, gente, eu sou uma pessoa muito desligada da saúde. Eu sempre fui uma pessoa muito desligada de cuidar da saúde. Eu sempre fui daquele tipo de sentir uma dor, vou lá, tomo um medicamento, espero passar a dor. Ah, senti alguma coisa aqui, eu vou esperar para ver se eu vou continuar sentindo e só depois, no último caso, é que eu vou no médico. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Tá tudo errado. Tudo errado. Sentiu alguma coisa, seu organismo, seu corpo tá mostrando que tem algo de errado, procura o médico, faz os exames, procura ver que tá tudo bem. Não fica aguardando, não deixa para a última hora. As 2 vezes que eu descobri que eu estava com câncer, eu já descobri no estado muito avançado, exatamente por ficar aguardando doença, por ficar esperando. E eu tive muitos prejuízos à minha saúde por conta disso. Então eu deixo aqui o sinal vermelho, um sinal de alerta para vocês não cometerem o mesmo erro que eu, tá certo? Passou um ano e durante esse um ano eu sentia, gente, muita coisa. Só que não era assim, seguida. Eu sentia, por exemplo, dor na barriga, aí tomava um remédio e a dor passava. Aí, às vezes, em algum momento eu tive sensações de desmaio, passava. Tontura, passava. E enjoo. Aí não era aquela coisa que era seguido durante esse um ano. Tudo começou mesmo, que veio à tona a doença para me descobrir o que estava acontecendo no aniversário de um ano da minha filha, no dia 7 de julho de 2007. Eu tinha preparado um bolo para a gente cantar parabéns para ela e exatamente nesse dia ela amanheceu doentinha. Amanheceu bem enjoadinha, bem doentinha. E quando chegou a noite, na hora da gente cantar os parabéns para ela estava com muita febre e estava bem doentinha mesmo. E ela só amamentava na época, né? Ela só amamentava. Ela não tomava mamadeira, não comia papinha, nada. Ela só amamentava. Então, pessoal, ela estava amamentando um leite que estava totalmente doente. Eu estava muito doente, só que eu ainda não sabia. Então, a minha filha adoeceu. E nesse dia do aniversário dela, depois que a gente cantou parabéns para ela, nós levamos ela para o médico, né? Pronto-socorro. Chegando lá, a médica examinou, pediu alguns exames e a gente descobriu que ela estava com anemia muito forte. O exame de sangue indicava uma infecção. Ela estava muito doentinha. E foi a partir daí que acabei descobrindo que eu também estava doente. A partir desse momento, eu tive que passar a levar ela para o hospital 3 vezes por semana, para tomar injeção para essa infecção.
Então, eu não esperei muito tempo, foi logo na primeira semana. Aí eu lembro que eu senti, assim, uma dor forte na barriga e a minha barriga tava grande. Gente, assim, apesar de eu ter 19 anos, eu era uma pessoa muito, assim, sem informação. Eu não tinha a informação que eu tenho hoje. Eu não tinha acesso à internet. Também eu nem lembro como que era a internet nessa época, porque já tem 13 anos isso. Eu lembro que eu era muito desinformada. E eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, porque tinha apenas 6 meses que eu tinha perdido meu irmão para essa doença, né? Meu irmão lutou 4 anos contra um câncer na cabeça e tinha apenas 29 dias, o dia que eu descobri que o meu pai tinha falecido. Então, assim, era um momento assim que eu estava totalmente abatida, sem cabeça para nada. Então, pessoal, o que que aconteceu? Eu peguei e nessa uma semana que eu estava acompanhando minha filha, eu comecei a perceber que eu não estava bem, eu não estava conseguindo alimentar, tudo que eu comia parecia que demorava muito tempo para fazer digestão. Eu sentia aquela sensação como se tivesse algo empurrando o meu estômago e muito enjoo e a barriga estava grande, mas até então eu não tinha percebido que estava grande. Então, em uma dessas consultas, levando a minha filha para o hospital, eu decidi fazer uma ficha para mim também ser atendida. Falei, eu não tô bem, né? Vou aproveitar que eu tô aqui e vou consultar. E nisso, pessoal, quando eu passei com a médica atendeu a minha filha. E quando ela foi me consultar, que eu expliquei para ela tudo que eu estava sentindo, ela perguntou para mim: Você está grávida? Eu falei: Não. Ela falou assim: Mas tem alguma possibilidade de você estar grávida? Eu falei: Não. Quando ela mandou eu deitar na maca para ela me examinar, que eu deitei, que ela viu o tamanho da minha barriga, ela falou assim: Você tá grávida? E aí a médica começou a me esculhambar no hospital. Falou que eu estava grávida de no mínimo 7 meses, que eu não queria aceitar a criança. Nossa, foi um momento muito difícil. Muito mesmo, muito complicado. Porque eu falava o tempo todo que eu não estava grávida e a médica afirmava que eu estava grávida, que eu era uma irresponsável, que o que ia acontecer, que eu ia chegar lá já ganhando a criança. E aí ela me levou para uma sala para ouvir o coração do neném. Gente, o tumor, ele mexia, ele ele movimentava dentro da barriga, sabe? Ele empurrava a minha barriga, assim, como se fosse um neném mesmo quando tá mexendo. E naquele momento ali, ela com aquele aparelho para ouvir o coração do neném, o tumor mexia lá e ela achou que era um bebê. Então, ela afirmou que eu estava grávida de no mínimo 7 meses. E eu saí do hospital muito desesperada. E eu lembro que eu liguei para minha mãe, super desesperada. Ela falou assim: mas não é o fim do mundo, a gravidez não é o fim do mundo. Você é casada, tem seu marido. Eu falava: Não, mas eu não tô grávida. Dentro de mim eu tinha a plena convicção que eu não estava grávida. Então, na época, eu não tinha condições de pagar uma consulta particular e eu não tinha plano de saúde. E eu quero falar para vocês detalhadamente mesmo, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque é a minha história. Isso aconteceu há 13 anos atrás. E quantas pessoas não têm condições de pagar uma consulta e de não ter um plano de saúde, né? Então, é a minha história, gente. Eu não tinha condições de pagar uma consulta. Então, eu fui marcar uma consulta com o ginecologista no postinho, né, de saúde, porque a médica falou assim: você precisa ir urgente ver como tá essa criança, porque você vai ganhar essa criança sem ter feito um pré-natal. E ela fez aquele escândalo no hospital, sabe? Ela fez todo mundo acreditar que eu estava grávida de no mínimo 7 meses. E que eu era uma irresponsável porque eu não queria aceitar a gravidez. Pessoal, isso me trouxe um problema tão grande para mim, que assim, foi muito complicado. Foi muito complicado. Eu só chorava e falava que eu não estava grávida. Enfim, fui marcar uma consulta com o ginecologista e eu só consegui ir para uma semana depois. Então, passou uma semana, assim, a gente achando, né,
que eu poderia estar grávida. Eu sabia que eu não estava grávida. Então, foi uma semana. Gente, essa uma semana foi tempo o suficiente para o tumor falar assim, ó, estou aqui. E ele avançou muito e eu fui piorando cada dia mais. Eu já não conseguia mais alimentar. A minha barriga foi crescendo, crescendo, crescendo. Minha barriga ficou enorme. E eu fui perdendo muito peso. Eu cheguei a pesar 32 quilos, para vocês terem uma ideia. E encarar todo esse momento de não saber o que estava acontecendo comigo, né? Então, quando eu cheguei na consulta com o ginecologista, logo que eu comecei a contar para ele o que estava acontecendo, eu acredito que ele já deve ter desconfiado. Então, ele começou a me examinar, e aí ele tentou ouvir o coração do bebê, né? O suposto coração do bebê, ele não ouviu. Então, ele falou assim, perguntou toda a minha história de família, tudo. E ele falou assim, então, vai no hospital agora, que eu vou lá fazer uma ultrassom. E ele foi para o hospital porque ele se preocupou bastante, porque a minha barriga estava enorme, gente. Eu estava muito debilitada já. E chegando lá, a gente fez ultrassom. E logo que ele começou a fazer ultrassom, que ele viu que não era um bebê, ele já foi logo falando: você está com tumor, ele está empurrando o seu estômago e você precisa operar o mais rápido possível. E aí, naquele momento, desabou. É muito difícil para mim falar sobre isso sem me emocionar, porque é muito difícil, gente, é muito mesmo. Então, eu liguei para minha mãe e foi aquele desespero, sabe, na família, porque, como eu disse, a gente tinha acabado de perder meu irmão, né, para a mesma doença, local diferente. Então, assim, foi um momento desesperador para todos nós. Mas esse médico foi ótimo, ele foi um anjo assim que Deus colocou na minha vida, porque ele se preocupou muito comigo. Eu estava amamentando, como eu disse para vocês, e aí ficamos naquela se eu poderia continuar amamentando ou não, até onde ia prejudicar a minha filha, né? Então, ele tomou todas as providências muito rápido. Ele me encaminhou para o Hospital de Câncer de Barretos e ele conversou diretamente com o médico que iria me receber lá, queria me atender. E o médico falou o seguinte: olha, na altura do campeonato não faz diferença mais ela amamentar ou não. Mas como ela vai provavelmente passar por um tratamento, uma cirurgia, então já vai tirando o bebê da amamentação para poder já ir já não sentir tanto. E no dia seguinte eu já fui para o hospital. Então, chegando no Hospital de Barretos, os médicos que me atenderam lá fizeram todos os tipos de exames. Gente, depois que o médico começou a mexer, fazer exames, e faz ultrassom, e faz ressonância, e faz exame ginecológico, pronto, já comecei a ficar cada vez pior, cada vez pior. Eu só pensava que eu ia morrer. Porque quando se fala em câncer, a gente só pensa na morte, né? Porque é uma doença que realmente mata, mas se a gente tem muita fé em Deus, e Deus cura, e Deus salva, a gente vence. Então, assim, eu pensava, eu vou morrer, o meu irmão morreu, eu também vou morrer, eu tô com a mesma doença que ele, eu vou morrer, né? E eu pedia muito a Deus porque eu queria muito viver para mim poder criar minha filha. Eu não queria que a minha filha crescesse sem mãe. E eu pensava muito também na minha mãe, porque ela já tinha perdido um filho. E eu pensava, gente, a dor de perder um filho é uma dor incurável, não tem cura essa dor. Agora imagina perder 2 filhos. Então, assim, eu pedia muito, muito, muito a Deus, sabe? E desde aquela época eu tive muito apoio. Eu recebi muitas orações, foram muitas pessoas orando por mim, muitas novenas. E assim, eu tive muita ajuda, muita, 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 eu tive muito apoio.
Deus foi colocando tantos anjos na minha vida, tantas pessoas para me ajudar, sabe? Para cuidar de mim de todas as maneiras possíveis. Que assim, nossa, se eu pudesse dar o nome de uma por uma aqui, mas infelizmente não dá. Porque eu vou correr o risco de deixar de falar o nome de alguém, o vídeo vai ficar muito grande. Mas assim, eu guardo todas essas pessoas no meu coração com muita gratidão por tudo que fizeram por mim. Então, gente, eu voltei para casa na sexta-feira. Voltei para casa já muito ruim, já não conseguia mais alimentar. E passou sábado, domingo e na segunda-feira eu falei o que eu vou estar lá firme e forte. Eu vou para lá, vou fazer minha cirurgia e vai dar tudo certo. Na segunda-feira voltei para o hospital. Foi um momento difícil para todo mundo. A minha mãe ficou cuidando da minha filha, que tinha apenas 1 ano, como eu já falei para vocês, e ela cuidou dela por muito tempo e até hoje me ajuda muito, né? Na época, quem me acompanhou, quem esteve comigo foi o pai da minha filha. E foi um momento difícil para todo mundo. Então, na segunda-feira eu fui internada e na terça-feira foi a cirurgia para retirar o tumor. Pessoal, o tumor era um tumor maligno de germinoma com característica de células germinativas. Já estava com 20 centímetros e meio e pesava 1,255 kg, ou seja, quase do tamanho de uma criança mesmo. Conforme a médica havia falado, porém ela errou da maneira que ela falou, sem ter certeza, sem ter um exame, sem ter um diagnóstico preciso, e isso me causou muitos problemas, muito mesmo, mas é isso. Então, assim, depois da cirurgia, foi dessa maneira que eu descobri, e depois da cirurgia veio todo um sofrimento. O tumor estava localizado no ovário direito, porém ele ele já estava tão avançado que ele já tinha atingido o ovário esquerdo, o útero, o colo do útero, o rim direito, e realmente ele já estava empurrando o meu estômago. Então, quando eu sentia toda aquela sensação que tinha algo empurrando meu estômago, é porque o tumor estava empurrando o estômago. Então, por isso que eu não conseguia alimentar. Gente, depois da cirurgia, veio toda a dificuldade. Assim, eu fiquei uns 30 dias em cima de uma cama, sem poder ir no banheiro, sem poder fazer nada, só na cama, fazia tudo, tomava banho, tudo. Fiquei totalmente dependente das pessoas que iam lá me ajudar. E como a minha filha era muito pequena, a minha mãe ela cuidava muito de mim, mas ela ficou mais responsável pela bebê, né? Pela minha filha, porque ela era muito pequenininha. E a gente teve muita dificuldade com ela, porque teve que tirar a amamentação dela. Então foi um momento bem delicado. Então, pessoal, só Deus, sabe? Só Deus para dar força. E assim, eu pedia muito a Deus, muito mesmo. E não só eu, muitas pessoas pedindo a Deus por mim. E Deus me deu força, Deus ajudou que as coisas foram passando e tudo foi se ajeitando. Só que aí 1 ano depois, quando eu achava que estava tudo bem, aí o médico veio me dar a notícia que eu estava com que eu estava com um nódulo no mesmo lugar onde retirou o ovário. E foi mais um momento bem desesperador, né? E aí se passaram 2 meses eu fazendo alguns exames e quando o médico abriu já havia 9, já tinha se espalhado. Então, pessoal, de lá para cá foi uma luta muito grande. Os médicos decidiram que eu não precisava fazer quimioterapia e nem radioterapia, que a cirurgia tinha sido uma cirurgia curativa porque eles achavam que tinha tirado tudo. Mas no próximo vídeo eu vou contar para vocês como eu descobri, como a gente, né, que não foi eu sozinha, eu nunca estive sozinha, como nós descobrimos esse ano que eu estava com
com câncer no retroperitônio. Vou explicar para vocês a ligação desse câncer com o primeiro. E vocês vão entender que houve, segundo a médica, uma mutação nas células, né? Então, assim, é uma longa história. Então, o vídeo de hoje eu queria contar para vocês como eu descobri o câncer de ovário. Então, assim, pessoal, quando eu contei resumidamente assim a história da minha gravidez, é porque os médicos acham que eu já estava com um tumor na época que eu estava grávida. E que o tumor já começou a se manifestar ali, porque a minha gravidez foi muito complicada, muito mesmo. Então foi isso, foi assim que eu descobri, foi dessa maneira. Eu não fiz químio, nem rádio nessa época, talvez tenha sido um erro, porque de repente se eu tivesse feito, hoje eu não estaria passando novamente pela doença. E como eu não fiz, provavelmente, né, segundo os médicos, eles acham que as células sofreram mutações e por isso que agora eu estou enfrentando um câncer muito mais agressivo e eu vou contar para vocês no próximo vídeo sobre isso. O vídeo de hoje era para falar para vocês sobre o câncer de ovário, como eu descobri, o que eu senti na época, e no próximo vídeo eu vou falar sobre o câncer do retroperitônio. Gente, o que eu quero deixar para vocês aqui é que se cuidem, que não fique guardando doença, não fique esperando, não fique achando que tá tudo certo, não fique se automedicando. Vai no médico, procura entender o que está acontecendo, porque o nosso corpo sempre dá sinais que tem alguma coisa errada. Então, procure, vai no médico, fé em Deus, porque eu voltei para casa daquela primeira consulta lá em Barretos desenganada, né? O médico, todo mundo achava que eu não ia sobreviver. Inclusive, eu mesma achava que eu não ia sobreviver. Então, o que me levou a ter forças para lutar, para querer viver, primeiro foi a minha filha e segundo a minha mãe, porque eu não queria que ela perdesse mais um filho para essa doença. Então, foi daí que eu busquei força, que eu pedi muito a Deus e Deus operou esse milagre na minha vida. Deus operou esse milagre porque realmente foi um milagre, gente. Imagina um tumor de 1,255 kg. Imagina um tumor maligno de 20 centímetros. Hoje, se a gente fala num tumor maligno de 4 ou 5 centímetros, já faz um estrago muito grande na vida da gente. Agora, imagina um de quase 21 centímetros, né? Então, assim, estamos falando de uma doença que ela mata, né? Então, assim, a fé da gente tem que vir sempre em primeiro lugar. Deus é tudo, Deus salva, Deus cura. Tenha fé. Se você que está assistindo esse vídeo estiver passando pelo mesmo momento que eu já passei e que eu estou passando hoje na atualidade, enfrentando outro tipo de câncer, o que eu quero dizer para você é que você seja forte, que você seja perseverante, que queira viver, não desista da vida, não desiste de viver, não desiste de lutar. Você que está assistindo esse vídeo vai ver que em outros vídeos meus já falei que em algum momento eu desisti, em algum momento eu quis parar e Deus colocou as pessoas certas no momento certo para conversar comigo, para me fazer entender que eu precisava continuar. Então, a mesma coisa que eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo. Continue, seja firme, seja forte e confie em Deus. Entregue nas mãos de Deus e deixe Ele trabalhar na sua vida. Deixe Ele agir na onde você mais precisa. Deixa Deus tocar lá onde está a enfermidade, lá onde o médico não consegue tocar, lá onde o médico não consegue curar. Deixa o médico dos médicos, o principal de todos os médicos, cuidar de você, tá bom? E muita força, e eu desejo muita saúde para todo mundo, para todos que estão assistindo. E compartilhe esse vídeo, tá? Compartilham esse vídeo. Às vezes tem pessoas que podem estar na mesma situação que eu estive lá em 2007, quando eu descobri que eu estava com câncer de ovário, tá bom?
Assistam os próximos vídeos, eu vou falar sobre o câncer no retroperitônio, sobre o tratamento, que dessa vez foi bem puxado, eu fiz quimioterapia, eu sofri muito e eu tive muitas sequelas com a quimio e eu vou contar tudo para vocês nos próximos vídeos. E eu ainda estou em tratamento, a luta ainda não acabou, mas o que eu quero mesmo é ficar curada e é viver. Eu quero poder ter a oportunidade de viver e fazer muita coisa diferente. Eu quero viver muito, muito, muito intensamente. Então eu desejo para vocês muita saúde e fiquem todos com Deus.